Olá, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Cristi, estou aqui para dividir mais um texto com vocês. Essa segunda-feira que está fazendo frio aqui em Itapema, então dividindo esse texto que se chama Vibração. Ele foi escrito há mais ou menos uns 8, 9 meses atrás e eu percebia que naquele momento eu estava vibrando muito alto, estava numa alegria, num entusiasmo muito bom e eu acabei escrevendo esse texto. E agora, há 2 semanas atrás, eu voltei a me sentir daquela mesma sensação e perceber que existe um ciclo anual, um ciclo de euforia onde acontece uma elevação da nossa psique. Como se fosse uma elevação do nosso conhecimento, do nosso entendimento, aonde faz a curadoria das nossas ideias, sabe? Eu percebo que eu pessoalmente tenho muitos ciclos na minha vida, porque as minhas ideias estão sempre mudando. Os meus ideais, a minha concepção de moral, a minha concepção de vida, de existência, de Deus, está sempre mudando. Então eu estou sempre aprimorando esses ideais, sempre aprimorando o caminho da minha moral existencial e as formas como eu interpreto a realidade, sabe? Para mim a realidade é o aqui e o agora. Eu só existo hoje. Ontem eu não existo mais. E amanhã talvez eu exista se hoje a gente conseguir controlar. Então, quando a gente consegue colocar esse pino central no hoje, a gente começa a olhar a vida como uma experiência única. Sabe aquela velha história de vamos viver esse dia como se ele nunca mais voltasse a acontecer, ou como se ele fosse o último dia? É mais ou menos essa pegada, sabe? E esse texto, talvez eu tenha fugido um pouco do assunto, mas esse texto, vibração, faz eu pensar nesse tipo de coisa. Quando a gente vibra alto, quando a gente atrai os nossos sonhos, atrai o prazer, atrai a alegria, atrai a conexão, sabe? Das nossas vidas, das pessoas que passam pela nossa vida, pelas nossas amizades, pelo amor da nossa vida, pela nossa família, pelos nossos filhos, pais. Quando a gente está vibrando alto, isso vai subindo, sabe? Vai subindo e eu me sinto muito bem em poder escrever sobre isso, poder falar sobre isso. Entender que no ano passado eu já dividia dessa mesma ideia. Quando entendemos que tudo é vibração e tudo nesse universo está relacionado, somos obrigados a abrir os olhos e ter um amor fati pela nossa própria história, ou seja, um amor pelo próprio destino. Entender diante do que você vibra e só assim conhecer o eu interior, pois a nobreza do ser humano está relacionado à sutileza humanística de seus sentimentos, emoções e atos. Cara, essa frase aqui, ela tem uma profundidade filosófica que sempre que eu leio ela, eu paro e leio novamente. É entender diante do que você vibra e só assim conhecer o eu interior, pois a nobreza do ser humano está relacionado à sutileza humanística de seus próprios sentimentos, emoções e atos. A nobreza da sua existência é você se conhecer, você saber quem é você aqui nesse tempo presente. Aonde eu estava? As adversidades da vida são os maiores precursores de potencial. Somente assim fui tomado de uma energia capaz de criar um fruto diferente do esperado até então. Chamo isso de centelha divina, a real validação da energia do próprio Deus dentro do homem. Naquele dia, se abriu uma brecha na existência e começou a se manifestar na realidade aquilo que já existia na trilha do destino. Isso, tomar um golinho de água. Não é muito falado na Bíblia, né? Mas na Bíblia está escrito: vós sois deuses. Jesus fala isso, dignificando a criação do eterno, como nós cooperadores e co-criadores da existência que estamos. O Cristo, o Messias, ele é a manifestação do poder divino sobre as nossas vidas. A encarnação do próprio Deus foi para criar novamente essa conexão, para passar de nós à eternidade. Nós somos eternos, somos seres eternos. Talvez esse corpo caia, mas aqueles que estão selados por esse espírito magnífico, eles são eternos, sabe? Me vi digno de um amor verdadeiro, merecedor de coisas melhores. De uma forma quase que automática, meus relacionamentos mudaram para melhor. Minha carreira alavancou e passei a ser valorizado em ambientes que até então nem acesso tinha.
De uma forma sutil e cadenciada, o sabor do presente se tornou doce e a alegria não saiu mais de minha casa. Quando entendi que o eu é a casa e que o que eu viver dentro de mim se manifestará automaticamente do lado de fora, precisei ser próspero internamente para externamente ser abundante. O princípio da vibração na Kabbalah é reconheça que tudo tem uma vibração. Mantenha sua vibração positiva, cultivando emoções e evitando pensamentos negativos que possam diminuir a energia. Então, dessa forma, dividindo com vocês esse texto, muito bom, cara, muito bom esse texto. Ele vai estar no meu livro, eu acredito que agora em 2025 ainda, ele vai começar a ser impresso esse livro para as primeiras publicações. Então, é isso aí. Até mais, um abraço.